Aleluia. Salmo número 23. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode se sentar, irmãos. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. É interessante que o Salmo 23, assim como o Salmo 91, são um dos salmos mais conhecidos mundialmente. Quem é crente, quem não é crente, não importa a religião que a pessoa tenha, eu acredito que a pessoa já tenha ouvido alguém falar sobre esse salmo. Mas eu quero aqui chamar a atenção para o Salmo 23, só essa parte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente traz essa passagem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no português, dá a entender-se que não vai me faltar o arroz, não vai me faltar o feijão, não vai me faltar o dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, não vai me faltar roupa, não vai me faltar saúde, não vai me faltar tristeza, amor, carinho, não vai me faltar esse tipo de coisas. Mas quando você entra lá no original do hebraico, esse o Senhor é meu pastor e nada é substituído por não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. O que não me faltará? Não me faltará o pastor. Quer dizer o quê? Que vai vir sim a falta do arroz, mas o pastor vai estar com você lá. Vai me faltar em muitos momentos da minha vida a saúde, mas o pastor vai estar lá para me ajudar. Pode faltar qualquer tipo de coisa na sua vida: amor, carinho, compreensão, pessoas para te levantar no momento em que você estiver no chão, mas o pastor, ele não te faltará. Jesus, ele está com você em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida, o Senhor, o nosso bom pastor, ele não te faltará. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida, presbítero juvenil, que parece assim que nós estamos abandonados, jogados fora. Nós passamos por situações que dá a impressão que ninguém nos compreende, ninguém quer nos ajudar. Mas o Senhor, ele está. O Senhor, ele é o nosso pastor e não nos faltará em momento nenhum. Nós temos que entender esse pequeno detalhe. O Senhor Jesus, ele sempre está conosco. Vai ter momentos sim que vai te dar uma angústia tão grande, porque você está passando por um momento tão difícil, tão assim, doloroso, tão ruim na sua vida, que somente quem já passou, irmãos, por momentos assim, sabe, consegue compreender um pouco o que eu estou falando. Tem momentos da nossa vida que a vontade é você jogar tudo pro alto. Tem momentos da nossa vida que a vontade é você desistir de tudo. Não é? Tem momentos que você olha assim, você está andando, às vezes você fica procurando até assim, um prédio bem alto. Eu acredito que algumas pessoas aqui já passou por isso. Você passa na rua e fica olhando assim: poxa, aquele prédio ali é tão alto. Que vontade de ir até lá em cima. Não é? De me jogar de lá.
luta, de tristeza, todos nós passamos. Só que nós não podemos esquecer que Ele, Jesus, Ele sempre vai estar conosco. Já contei uma história aqui com o irmão que estava em casa, tranquilo, de repente ele ouve uma voz, porque ele estava assim, num momento de depressão, pode-se dizer assim, ele estava num momento assim de uma tristeza com ele, porque ele sempre fazia a obra de Deus, ele sempre pregava, ele sempre era convidado nas igrejas para pregar, para trazer palestra, para isso, para aquilo, mas chegou um momento que todas as portas se fecharam para ele, ninguém mais chamava ele para pregar, e ele começou a se sentir um inútil na obra de Deus. Aí ele começou a analisar e dizer assim: nossa, eu acho que eu não sou mais necessário na obra de Deus, Deus não quer me usar mais para nada. Acabou o culto, ele foi para casa, ficou triste, de cabeça baixa, pensativo, e ficou em casa lá, tranquilo. Deus, acabou aqui, né? Quando deu mais ou menos umas 3 horas da manhã, ele sem conseguir dormir, ele ouviu uma voz chamando ele. E a voz falava assim: vai até a rua tal, assim, em frente ao prédio tal. E ele ficou meio assim sem entender, olhou para o relógio, quase 3 horas da manhã, e falou: acho que eu estou ficando doido. Porque, já parou para analisar assim, né? Quando a pessoa está um pouco assim, deprimida, que ela acha que não está mais sendo útil na obra de Deus, primeira coisa é ela confundir a voz de Deus, né? Isso acontece muito com as pessoas que estão se achando inúteis na obra de Deus. Ela começa a confundir a obra do pastor. Deus fala com ela se acha que eu estou ficando doido, não é? Acontece com mais ninguém aqui não, né? É só comigo que acontece isso. Aí ele ouviu a voz de novo: vai lá, na rua tal, assim, tal. Aí ele sentou, parou e pensou assim: tá, eu vou dar ouvido a essa voz, mas eu vou lá e vou fazer o quê? Aí a voz veio e disse para ele assim, só grita assim: Jesus te ama, o mais alto que você puder. Aí pensa, ele foi para o meio da rua, lá onde essa voz mandou ele ir, lá onde o Senhor mandou ele ir. A rua estava vazia, irmãos, quase 3 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Ele chegou em frente àquele prédio, olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro, não tinha ninguém, e ele ficou pensando: será que Deus quer que eu fale para algum mendigo, algum morador de rua, alguém que está dormindo embaixo de alguma marquise? Mas ele olhou para tudo quanto é canto e não viu ninguém. E a voz disse assim: grita o mais alto que você puder. E ele gritou: Jesus te ama! Jesus te ama! Ele ficou gritando um monte de vezes: Jesus te ama! Amém. De repente ele parou, não ouviu mais a voz, falou: só isso? Tá bom, vou para casa. Ele chegou em casa, dormiu, passou-se mais ou menos uma semana, veio o culto de domingo e ele foi para a igreja. E ele chegou na igreja, sentou no cantinho dele, como sempre, achando que não tinha mais nada de útil para ele fazer. De repente, as pessoas começam a chegar na igreja, como de costume, como aqui na igreja, né? Veio os membros, veio alguns visitantes, e sempre o irmãozinho lá atrás, de boné, botou o boné no rosto, envergonhado, mas sentou lá e ficou. E o pastor começou a pregar, amém, acabou o culto, o pastor fez o apelo, perguntou se alguém queria entregar a vida para Jesus. Esse jovem se levantou de lá de trás, com o bonézinho ainda se tapou os olhos. Quando ele chegou no meio da igreja, ele tirou o boné, aí veio: eu quero entregar a vida para Jesus. Aí o pastor foi perguntar a ele: você quer entregar a vida para Jesus? Como é que foi? Como é que você ouviu falar de Jesus, foi a palavra aqui? Ele: não quero até contar aqui um testemunho. Essa semana atrás eu ia me matar. E eu subi no alto de um prédio. E eu ia me jogar lá de cima, porque eu não aguentava mais. Mas quando de repente, eu lá de cima eu estou olhando, aparece um doido lá embaixo, quase 3 horas da manhã, gritando: Jesus te ama.
E aí eu entendi que o meu pastor ele não me faltará. E aí eu fui para a igreja entregar minha vida para Jesus e aqui eu estou hoje. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus te ama, não importa o que esteja acontecendo. A grande diferença é que nós não conseguimos mais ouvir a voz do pastor. Nós não conseguimos mais entender qual é a vontade, qual é o desejo, qual é a vontade de Deus na nossa vida. Aí nós queremos fazer o quê? O que é para nós fazer. Ou o que é para nós. Eu quero o que é para mim. O meu desejo, a minha vontade, o meu querer. Só que nem sempre o seu querer é o querer de Deus. Às vezes você quer uma situação e você está forçando aqui. E está só apanhando. Você diz, meu Deus, eu quero tanto isso e não consigo. Está tudo errado, não vai, não sai do lugar. E Deus às vezes está gritando no seu ouvido, ei, não é isso que eu quero. Até combinou na hora de gritar, o microfone aumentou, você viu? Essa está ligada lá, né? Daí eu estou no sujo. Então, irmãos, quando não está dando certo as coisas, quando não está funcionando, quando não está indo, aprende a ouvir a voz de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com você, olha só, não é isso, não é essa a minha vontade. A gente fica um período, eu costumo dizer assim, crente é igual pedal de bicicleta, né? Uma hora está lá em cima, mas uma hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Só que quando está lá embaixo, a tendência é enfraquecer. A tendência é achar que não é mais útil. Só que esquece do próximo ciclo que vai de novo. Não é? Só que esquece. Crente tem que parar de esse negócio de achar, irmãos, que você não é útil, que você não é importante. De achar que você não é especial na obra de Deus. Todos nós fomos chamados para representar Jesus Cristo aqui nessa terra. Todos nós, do maior até o menor, literalmente, no tamanho que eu estou falando. Porque no conhecimento, pessoas, cada um tem o seu, cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu jeito de falar, mas não importa o jeito, a forma, ou o nível intelectual, Deus vai usar cada um da forma que Ele quiser. Deus usa cada um da forma que Ele quiser. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Verdade, mas o pastor ele não te falta em nada dessas coisas. Em todas as situações da sua vida, o Senhor, Ele está lá, irmãos. Ele está lá. Às vezes você às vezes pode ser usado por uma coisinha pequenininha assim e você não dá valor. Mas você não sabe que essa coisinha pequenininha que você é usado, lá na frente pode se tornar uma coisa grande. Sabe disso? É igual o agricultor. Ele vai lá e planta uma sementinha desse tamanho. Né? Para ele aquilo ali pode ser uma bobagem. Ele fez um buraquinho, jogou ali, tampou, jogou uma água, acabou. Para ele aquilo ali, ele nem sabe o resultado. Mas lá na frente vai dar uma árvore frutífera. Vai nascer fruta que vai alimentar algumas pessoas. Consegue entender? Então Deus ele tem a forma de trabalhar. A forma de trabalhar é dele, não sua. Nós só temos só que se colocar na brecha, deixar Deus usar a forma que Ele quiser. Sabe a história do pregador? Já contei aqui uma vez. O pregador que ele pregava para multidões. Multidões e multidões. Toda vez que ele pregava, era 150 pessoas que aceitavam Jesus. Ele só pregava em congressos grandes, lugares grandes, pregava muito. E as pessoas aceitavam Jesus porque a forma que ele pregava era linda, com poder, com autoridade. Era uma coisa assim, nossa, Deus puro. Aí chegou um dia que ele foi pregar e só um jovem foi lá na frente aceitar Jesus. Aí ele ficou revoltado. Ele ficou chateado. Ele, o Senhor não me usa mais. Porque eu estou acostumado a pregar e muitas pessoas aceitarem Jesus. Hoje eu preguei. Eu achei que eu preguei mais do que os outros dias. E só veio um jovem aceitar Jesus.
Aí ele ficou entristecido, ficou aborrecido, cancelou todas as agendas dele do ano e falou que não ia pregar mais, porque Deus não queria mais usar ele. Passou-se um tempo, 1 ano, 2 anos, mais ou menos, e ele quieto na dele disse que eu não ia pregar mais. Aí um dia ele foi convidado para um grande congresso que ia ter na cidade, depois de alguns anos. E esse congresso tinha um jovem pregador que era, tipo assim, 10 vezes mais usado do que ele era. Se ele pregava era 150 pessoas, esse jovem era 200, 300 pessoas que aceitavam Jesus. Aí ele ficou assim, nossa, então eu quero lá ver quem é esse jovem. Por quê? Porque eu era assim, eu pregava desse jeito. Eu sinto saudade de ver alguém pregando desse jeito. Aí ele foi lá para pregar, para ver. Quando ele chegou lá, ele viu aquele jovem pregando, ele ficou assim, nossa, prega muito mais do que eu. E ele ficou quietinho lá na dele. No final da pregação, aquele monte de gente aceitando Jesus, ele virou para aquele pastor, já com cabelo branco, e falou para ele assim, pastor, não era para o senhor parar de pregar não, pastor. Porque o senhor parou de pregar? Porque o único jovem aceitou Jesus naquela vez. Aí ele ficou assim com os olhos regalados. Como é que você sabe dessa história? Porque aquele jovem era eu. Aquele jovem era eu. E hoje eu estou aqui pregando. Deus está me usando da forma que usava o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É entender como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas do jeito dele. Deus faz as coisas do jeito dele. Vai ter dia que você vai vir aqui pregar, ou vai cantar, ou vai fazer qualquer outra coisa. A impressão que vai dar é que não fez efeito nenhum. Sabia? Uma vez eu preguei lá embaixo da igreja de Madureira. E eu preguei assim, eu estava começando o ministério. E eu achava assim que eu tinha que ser um pregador dos pregadores. Então eu comia Bíblia com farinha. Eu achava assim, eu tinha que ser tipo Marco Feliciano, tinha que ser pouca coisa para mim. Né? E olha como Deus me usa hoje. Aleluia. Chega nem os pés de Marco Feliciano. Sabe por quê? Porque Deus usa do jeito que Ele quer. Deus usa do jeito que Ele quer. Mas eu preguei naquela vez, lá eu preguei, fazendo força mesmo. Pregando assim para o povo da glória, porque antigamente eu me preocupava se o povo dava glória ou não. Hoje eu estou nem aí, irmão. Se quer dar glória, você está, se não quiser também. É você e Deus, porque a glória é para Deus, não é para mim. Mas naquela época não, eu era meninão, bobão, eu achava assim, se o povo não der glória é porque eu estou pregando ruim. A pregação não está fazendo efeito. E aí eu preguei, e o povo assim. Eu saí de lá frustrado, fiquei meio chateado, fiquei meio assim, a pastora já me olhou lá, passou minha hora já? Eu estou concordando que eu fiz essa cena. Aí, eu fiquei meio assim chateado, porque a gente fica, né? Fica chateado. Quando você vai pregar, assim, você vê que o povo não está assim, não é recebendo, é entendendo o que Deus quis falar através daquela mensagem. Porque cada mensagem Deus quer tratar, às vezes Deus quer tratar com a igreja, mas às vezes Deus quer tratar com uma única pessoa no culto. Você prega, a igreja toda ouve, mas só uma entende o que Deus falou. É mais ou menos assim. E aquele dia foi frustrante, porque eu queria que a igreja toda pulasse, sapateasse, desse glória, falasse no mistério e tal. Eu falava assim, eu vou gravar e vou mandar para Marco Feliciano para ele sentir inveja de mim. Nada disso, irmão. E aí eu fiquei de cabeça baixa, meio triste. Falei, poxa, fiquei sentadinho ali. Acabou o culto. Aí veio uma única irmã. Falou, pastor, eu posso te dar um abraço? Não pode, você me assustar? Pode. Ficar comigo assim, eu pensei assim, ela veio me consolar, né? Que a palavra foi tão ruim. Ela veio me consolar. Eu fiquei, não, pastor, o dia você aprende, não. Ela veio, me abraçou e falou assim, pastor, eu não sei os outros, mas para mim foi a melhor palavra que o senhor pregou. E foi tudo para mim, eu recebi
Obrigado, porque eu estava precisando ouvir essa palavra. Aquilo ali para mim, irmãos, bastou até o dia de hoje. Hoje, sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa muito importante. Não importa o que eu falar aqui, se você gostar ou não, o problema é seu. O problema é seu. Se Deus fazer você entender o que é preciso você entender, eu estou feliz. Eu não me preocupo em pular e sapatear e nada. Se Deus me usar essa forma, foi. Dá para contar o dedo, né? Quantas vezes Deus me usou dessa forma? Pregando? Acho que foi uma vez no Rio de Janeiro, né? Que Deus fez um negócio assim, tão assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu até estranhei. Mas foi. Agora aqui, realmente é assim, dessa forma. Por quê? Porque o chamado é para pastorear. O chamado é para você entender. O meu chamado é fazer você entender qual é a vontade de Deus e não a sua. E sabe o que você tem que entender essa noite? Que o Senhor, Ele é e sempre será o seu pastor. E Ele não te falta em momento nenhum. Seja na alegria ou seja na dor, o Senhor, Ele está contigo. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Ele está contigo, Ele não te faltará.